A paz do Senhor, amados. Mais uma vez eu louvo a Deus a oportunidade que Ele me dá de trazer para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, que diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, o Senhor queria dizer, tu, quando te arrependeres, confirma teus irmãos. O adversário, Satanás, o inimigo, ele pediu permissão para peneirar como trigo a Simão Pedro. Pedro e Simão eram o mesmo. E vocês sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é mesmo? E o adversário havia pedido para peneirá-lo, ou seja, naquela época, quando se peneirava o trigo, era para limpá-lo, para tirar dele as impurezas, para tirar dele tudo que não fosse genuíno e dessa forma purificá-lo. E Satanás pediu para peneirar Pedro. O que eu quero trazer para os amados esta noite é o seguinte, dizer para os amados que o adversário, ele só poderá tocar em nós se o Senhor permitir, porque o que Deus é gerado, o adversário não toca. O adversário não pode tocar, o adversário não pode de forma nenhuma, se não tiver a permissão do Senhor, se achegar a ele. Assim, como eu estou dizendo, se confirma no livro de Jó. Vou abrir aqui no livro de Jó para ler para os irmãos. O adversário também pediu para tentar Jó, para tocar em Jó, para tocar nos bens de Jó, mas o Senhor disse, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está à tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, ou seja, o Senhor deixou que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, menos na vida de Jó. Porém, a palavra também nos mostra que o Senhor, ele nos cobre, nos cerca de cuidados. Também no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Ou seja, o Senhor, quando ele cuida de nós, ele cuida de nós e da nossa casa, dos nossos, da nossa parentela, dos nossos bens, de tudo. Aqui prova-se isso, o Senhor cuidava de tudo que era relacionado a Jó, porque Jó foi gerado pelo Senhor. Jó era aquele que era bem visto aos olhos do Senhor. E o adversário, por ver que o Senhor era tão bom para com Jó, que o Senhor tanto amava Jó e Jó também amava ao Senhor, o adversário disse que se encostasse, se tocasse nas coisas dele, ele pararia de amar ao Senhor. Mas aquele que ainda não leia a história de Jó, a passagem de Jó, e verá Jó mesmo na tribulação, na dor, na doença, na dor carnal e espiritual da alma e do corpo, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Há uma separação entre o mundo e os filhos do Senhor e os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles vivem, nós filhos de Deus vivemos no mundo, mas nós não coabitamos com as coisas do mundo de tal forma de viver para elas, de tê-las em amor. Ou seja, os que são nascidos de Deus são guardados por eles, que são nascidos de Deus são separados, vivem no mundo, mas não pertencem ao mundo. Não se alimentam das coisas do mundo, são um povo separado. Quem é nascido de Deus não permanece no pecado, pode até pecar, mas não permanece no pecado, e o maligno não pode tocá-lo. Sabe por que o maligno não pode tocá-lo? Porque ele peca, se arrepende do pecado, se achega a Deus, pede perdão e é perdoado. O Senhor, ele muitas das vezes, ele permite certas situações em nossas vidas para que venhamos a aprender,
para que venhamos a ver que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é Deus na nossa história. Porque muito fácil seria se o Senhor tomasse conta de mim e de você, meu amado, minha amada, e nada nos acontecesse, fosse... Qualquer um creria, mas o Senhor permite que o adversário toque, mas só com a permissão de Deus. O adversário não pode tocar em você, o adversário não pode tocar em mim sem a permissão de Deus. E uma coisa eu te digo, ele pode até tocar, mas ele não vai jamais tirar a sua vida, ele não vai jamais, o Senhor jamais permitirá que ele vá além daquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Ou seja, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada poderá nos separar do Senhor. Somente nós podemos fazer isso, não é mesmo? Tem tanta gente que se separa do amor de Cristo, tem tanta gente que se afasta de Cristo, tem tanta gente que mesmo vendo o Senhor fazendo maravilhas em suas vidas, fazendo maravilhas na vida dos seus, fazendo maravilhas a cada dia, se afasta. Mesmo conhecedores da palavra estão se afastando, estão voltando para o mundo, estão deixando de ser um povo separado, não é mesmo? Mas a palavra diz que nada poderá nos separar do amor do Senhor, que nada poderá nos afastar do amor do Senhor a partir do momento que nós o amemos também, que nós o reconheçamos como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Que nós venhamos a ser bem vistos aos olhos dele, tal como foi o caso de Jó. Satanás pode fazer contra um crente, nada pode fazer contra um crente, a menos que Deus permita fazê-lo, a menos que o Senhor permita que ele faça. E ele poderá até tocar nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa parentela, o Senhor permitindo, ele poderá tocar, mas ele não tocará em nossa vida, porque ele não poderá nos afastar do amor de Cristo, ele não poderá nos afastar do amor do Senhor. E o poder dele é limitado, o poder dele só vai até onde o Senhor permite que vá. O poder dele só vai até onde o Senhor achar que deve ir. Agora, tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que tem mais medo de Satanás do que de Deus. Eu digo uma coisa para você este dia, eu digo uma coisa para você esta noite, eu digo para você que das mãos de Satanás Deus te tira, mas das mãos de Deus ninguém tira. O que acontece? As pessoas muitas vezes têm mais respeito, mais medo, não sei, do adversário do que de Deus. Não digo medo, temor do adversário do que de Deus. Passam em certos lugares que tem certas coisas destinadas àquelas entidades e parece que ficam com medo. Parece que eles não andam com o Espírito Santo de Deus dentro deles. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que chega em certos lugares e fala: ai, que esse lugar tá assim, que esse lugar é casa até de crente, casa até de cristão, casa de evangélico, enfim, cristão em geral. Chega na casa de um cristão e diz: olha, eu tô sentindo esse lugar carregado, eu tô sentindo esse lugar. Como é que a casa de um cristão, de um crente, de um verdadeiro filho de Deus, daquele que foi gerado pelo Senhor, como é que pode estar carregado, querido? A minha casa não é carregada, eu te garanto. Sabe por que a minha casa não é carregada? Porque na minha casa habita o Espírito Santo de Deus. Qualquer um que adentrar pelas portas da minha casa, pelos portões da minha casa, jamais se sentirá mal, carregado, sentirá um ambiente pesado com coisas malignas. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, templo do Espírito Santo que sou eu, que são meus filhos, meu marido. Nós somos templo do Espírito Santo e na nossa casa, tanto carnal quanto espiritual, nossa casa, nosso lar feito de pedra sobre nossas cabeças, ali eu sei que habita o Espírito Santo de Deus. Então jamais, eu não vejo como um crente
Pode chegar na casa de outro crente que esteja passando por uma situação de tribulação, de tristeza, de dor e fala: nossa, senti esse ambiente carregado. Ah, porque na minha direita tem um lugar lá onde é cultuado outra religião, à minha esquerda tem um lugar onde é cultuado outros tipos de coisas, é onde buscam outros deuses. O problema é dele, não é meu. Eu te garanto que os deuses dele não vai sair lá da lateral da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem da retaguarda para entrar no meio onde eu estou, porque eu estou no meio, o Senhor me trouxe para o meio, o Senhor me separou, o Senhor me guarda, o Senhor me sustenta, o Senhor me gerou. Na minha casa, espírito maligno não entra. Porque se entrar, o Senhor expulsará. Eu não tenho medo do adversário. Não gosto nem de falar o nome dele, porque eu não gosto de emprestar os meus lábios para falar o nome dele, que eu acho que ele não merece. Ele não tem essa honra, não deve ter essa honra. Mas quando é necessário, eu falo, porque eu não tenho medo dele. Porque o temor que eu tenho ao meu Deus, sabendo que o meu Deus é muito mais do que ele, eu sei que se por um acaso, porventura, ele tentar me tocar em mim, ou nenhum dos meus, ou qualquer um da minha família, da minha parentela, o poder dele é limitado e só vai até onde o meu Deus permitir. Então, quando o adversário tenta me entristecer, tenta me fazer parar, tenta usar pessoas para vir a trazer palavras contrárias que vêm entristecer meu coração, que vêm a querer mostrar que eu sou isso ou aquilo, coisas das quais eu não sou, não vou citar aqui certos nomes que eu ouço, eu entrego para o Senhor, porque eu sei que quando eu entrego para o Senhor, quem está agindo é o Senhor. Se o adversário usar uma pessoa para vir tentar contra mim, contra a minha vida, contra o meu ministério, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, qualquer coisa que seja relacionada a mim, eu entrego para Deus, porque contra mim o adversário pode, quando Deus permite. Quando Deus permite, e quando Deus não permite, ele não pode nem sequer chegar perto de mim, porque o poder dele é limitado. Então eu temo sim ao meu Deus, porque o adversário, ele levanta-se e cai, porque o meu Deus é o único que se mantém de pé. Amém? Então, se o adversário pede para nos cirandar, para nos peneirar como trigo, e o Senhor deixar, o Senhor permitir que venhamos a nos arrepender e voltar com o coração contrito diante do Senhor, e o Senhor nos exaltará, o Senhor nos mostrará que Ele é Deus na nossa vida, o Senhor só permitirá o adversário nos tocar, nos tentar, se for da vontade dele. E quando é da vontade do meu Pai, eu sei que é para o meu bem, para que eu venha aprender que Ele é quem é Deus na minha vida, Ele é quem é Deus na minha história, amém? Eu deixo a minha saudação com a grandiosa paz do Senhor para os irmãos, que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, não tenha medo do adversário não, ele não poderá tocá-lo, e se por um acaso o Senhor permitir, é para que você seja aquele que caia e se levante, mais forte ainda, assim como foi com Jó, amém? Pai seja com todos em nome de Jesus.